Eu queria te convidar a ir abrindo a tua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. E logo nós vamos ler lá. E eu prometo que não vou demorar. Esse ano a gente falou bastante, algumas vezes eu comentei sobre isso e relacionei a alguns filósofos, e o pastor Dionísio também gosta de falar em alguns deles, e eu li um pouco sobre Zygmunt Bauman e Byung-Chul Han, e eu falei algumas coisas sobre a vida deles, e os dois têm uma linha muito parecida. Zygmunt Bauman fala muito sobre uma sociedade líquida. Até o Madger comprou um livro, depois que ele vai me emprestar. E o Byung-Chul Han fala sobre essa sociedade do cansaço. E é interessante porque, Byung-Chul Han morreu ali no começo de 2000 e poucos ali. E o Zygmunt Bauman, quer dizer. E o Byung-Chul Han está vivo ainda. Só que o Zygmunt Bauman, apesar de ser alguém já um pouco mais de idade, ele pegou essa era de internet e tudo mais. E interessante como que esses filósofos tratam muito parecido com o que a Bíblia fala sobre os finais dos tempos, aquilo que a Bíblia alerta que aconteceria nos últimos dias. E eu não estou querendo trazer o caos aqui, só relacionando o que eles falam. E a gente aproveitou bastante coisa e frases deles durante esse ano. Não sei se você anotou alguma coisa, você vai lembrar disso. Mas essa semana, pensando em algumas coisas, essa semana eu conversei um tempo com o Samuel, fazia tempo que a gente não conversava. Eu também tive algumas pessoas que me procuraram essa semana sobre algumas circunstâncias que estão passando. E é interessante porque você vai ver os problemas, eles são muito parecidos, ou o desespero das pessoas são muito parecidos umas com as outras. Pode ser em áreas diferentes, mas elas têm geralmente uma mesma raiz e um desespero por coisas que na maioria das vezes não são para estar desesperadas, mas que essa sociedade líquida, que faz com que as coisas escorreguem como água entre os dedos e nos tiram aquilo que o Byung-Chul Han escreveu em um desses seus livretos, e que eu achei muito interessante. E numa dessas pregações do ano eu comentei bastante sobre isso, esse lance de contemplar as coisas, não só de tê-las para palpar e tocar, mas esse princípio da fé, que são as coisas das quais muitas vezes os nossos olhos não podem ver, mas a nossa fé pode alcançar, que traz esse desespero em que a sociedade nos leva a andarmos oprimidos e desesperados por aquilo que os nossos olhos podem palpar, aquilo que o nosso dinheiro pode comprar e aquilo que as propagandas nos dizem que nos trará a felicidade. E você vai lembrar disso também, que o Byung-Chul Han também trata bastante disso, que isso é uma lei que a internet traz já desde o princípio, mas que é roubada principalmente da pornografia, que é vender esse visual, que a pornografia desde sempre trabalha com isso, e a internet acatou uma dessas categorias, que é o visual e de que você precisa ter. E é interessante porque provavelmente quem tem Spotify recebeu nos últimos dias a sua trajetória do ano, ou as músicas mais ouvidas e tudo mais. E aí, geralmente lá tem uma frasezinha que diz assim: aquilo que você precisa ouvir. As propagandas das músicas, ou dos vídeos, ou de coisas, é aquilo que você precisa ter, é aquilo que você precisa assistir, é a série que você precisa, a necessidade. E é interessante porque o Evangelho, ele nos traz a vivermos uma metanoia, e nós falamos bastante de metanoia esse ano, bastante,
daquilo que o Evangelho fala sobre o arrependimento, que é mudar esse 180 de direção e tomar um novo rumo. Não é só deixar de fazer aquilo que a gente fazia em questão de arrependimento, mas é tomar um novo rumo e fazer outras coisas. A gente tratou bastante disso. Só que tem um grande dodó em toda essa trajetória de internet, de filosofia, de características da internet, roubadas da pornografia, de tudo isso que essa sociedade líquida nos rouba e nos oprime a viver e entrar nessa sociedade declarada de sociedade do cansaço. E totalmente oposta àquilo para que o Evangelho nos chama, mas que nos últimos anos nós temos vivido claramente, entrado de uma forma sutil para o meio da igreja, e nós, sem percebermos, andarmos de uma forma desesperada por coisas das quais nós colocamos o Evangelho para dentro dessa rotina desesperada e cansada das nossas vidas. Nós chamamos de Evangelho e colocamos Cristo, o dono das bênçãos, para nos impulsionar para essas tais coisas que vão nos levar a chegar lá e então sermos felizes. E eu sei que eu falei bastante coisa, mas foi uma retrospectiva mais ou menos que a gente tratou o ano inteiro. O ano inteiro, em pregações distintas, foi isso que a gente falou o ano inteiro. E agora minha pergunta é: nesse ano todo, de tudo isso que a gente viveu, que a gente foi ministrado através do Senhor, de pessoas que passaram aqui, de séries que a gente trouxe, será que nós podemos olhar para trás e vermos que realmente a nossa vida de repente não está no total 180, mas já está nos 165, 175 graus, e não estamos só arrependidos daquilo que cometemos, daquilo que falhamos, mas estamos com os olhos fitos e tendo um vislumbre de coisas diferentes? Ou nós simplesmente anexamos todas essas pregações, tudo isso que recebemos no meio do congregar, e isso tem se transformado somente num trampolim, e Jesus está ali embaixo como a mola para nos impulsionar para onde desejamos ou queremos estar, ou chegar ou conquistar. E o Senhor é só o trampolim, e o Evangelho é só mais uma das ferramentas para nós termos aquilo que precisamos ter. E nessa semana, conversando com algumas pessoas, e dentro da nossa própria religiosidade, de tratarmos aquilo que o Evangelho nos traz com leveza, porque o preço já recaiu sobre Cristo, aquilo que precisava ser pago recaiu sobre os seus ombros. Nós vivemos essa graça, e eu sei que nós também tratamos isso durante todo esse ano. Para mim, hoje é simplesmente uma lembrança de tudo aquilo que vivemos esse ano, refrescarmos a nossa memória. Nós falamos sobre o perigo da hipergraça, e nós já estamos vacinados para isso, mas existe sim uma graça e um amor do qual não somos merecedores. Mas agora o grande lance é: será que essa graça recai sobre nós com a leveza da sua graça, ou ainda com o peso da religiosidade, de nós estarmos sempre pisando em ovos, com medo de que a qualquer momento o Senhor possa lançar um dos seus raios e aniquilar nossa vida? Porque muitas vezes eu ouço bastante isso: eu comecei tal coisa, cara, mas eu vacilei, e agora, será que o Senhor vai aceitar? Como que o Senhor vai receber isso da minha parte? O Senhor conhece as nossas falhas, limitações, o Senhor já conhece o nosso futuro. Só que tem um ponto que para mim é muito importante, e eu trouxe hoje para basear um pouco, e eu indico esse livro para quem ainda não leu, que é o livro do Luciano Subirá. Já é um livro bem antigo, perto de tudo que ele já publicou depois desse, que é o livro Até Que Nada Mais Importe. E ele tem um exemplo aqui que eu acho muito importante, muito tri. Eu já falei, eu acho que pelo menos umas 20 vezes disso que ele fala, mas vale lembrar mais uma vez, porque esse para mim é o ponto hoje. Que ele fala de quando o Israel, uma vez, que é o filho dele, teve uma nota vermelha e chegou todo ressabiado,
para mostrar o boletim, com medo de como eles iam agir com ele. Eu acredito que a maioria já conhece essa história. E aí ele diz para ele: Israel, eu te amo por quem tu é, porque tu é meu filho, e não por aquilo que tu pode me dar, por aquilo que tu pode me oferecer. E ele diz que naquele mesmo momento, o olhar do Israel mudou, e um semblante de malandragem veio sobre ele. Então eu posso fazer aquilo que eu quiser, porque tu me ama, porque eu sou teu filho, e não por aquilo que eu posso te entregar. Só que ao mesmo tempo que veio, o Luciano disse que foi dirigido pelo Espírito, e ele disse: só que só um pouquinho, antes de tu me falar aquilo que tu está pensando que tu vai falar, que eu sei, ele disse assim: se tu decidir me agradar, aí nós vamos ter um outro tipo de conversa. E daí agora a gente para e pensa, e eu quero meditar um pouco nesse capítulo rapidinho com vocês, porque ele traz alguns dados muito interessantes, e eu acho que vale a gente trazer exatamente para isso que eu estou querendo pensar com vocês, sobre se o Evangelho só não está sendo anexado nas nossas vidas para servir como esse trampolim. Ele diz assim, o que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais, aquilo que nós dedicamos mais tempo, e sim o que exerce o maior poder sobre nós. E aí ele traz alguns dados que é muito legal aqui. Durante de 2012 a 2015, a Bíblia, como já em muitos outros anos, foi um dos livros mais lidos, ou o número 1 em livros mais lidos e comprados. Dentro da Bíblia, o que mais se leu foi o Novo Testamento. Dentro do Novo Testamento, o que mais se leu foram os Evangelhos. Só que o que mais se leu de todos os livros foi o livro de Salmos. E os que mais foram lidos foram os Salmos de Davi. E ele traz um pensamento dentro de toda essa pesquisa, porque o que mais se leu de Davi não foi as histórias dele, os vacilos dele, mas foram os salmos que descreviam o desespero dele pela presença de Deus. E o Salmo 132, o mais lido. E aí ele traz um pensamento aqui nas próximas páginas, para nós pensarmos se não existe de verdade, mesmo que inconscientemente, em nós, um desespero que muitas vezes não é perceptível por aquele que se relaciona com o Espírito Santo, que há um desespero dentro de nós pela presença de Deus e pelo Deus verdadeiro, que procura corações. Porque você já está careca de saber que o Senhor chama Davi de um homem segundo o seu coração, e o mesmo Davi que cometeu pecados grosseiros como um adultério e um assassinato. E este mesmo homem é um homem chamado segundo o coração de Deus. E um dos salmos mais lidos é o Salmo 132. Será que não há, mesmo que inconscientemente, um desespero dentro de cada um de nós por aquilo que realmente é real, que é se relacionar com Cristo, que é realmente entender o Evangelho na sua essência, para aquilo que nós fomos realmente criados? Porque o Evangelho real não se trata de coisas, mas sim de um relacionamento verdadeiro com Ele. Porque se nós formos ver à medida daquilo que Cristo vai trazendo o peso do Evangelho diante dos discípulos, Ele vai cada vez afunilando eles mais a andarmos como peregrinos, ansiando sempre
o pouco. E é preciso abrir aspas aqui. Eu não estou falando para você não estudar. Eu não estou falando que você não possa ser rico. Eu não estou falando que você não deva se especializar em algo. Eu não estou falando para todo mundo agora vender tudo que tem e andar como andarilho só pregando o evangelho. Não é isso. Mas é qual o nosso foco? É o que desejamos desfrutar nessa terra. Para quem nós queremos viver nessa terra. A quem nós queremos, aí eu volto, agradar. Para quem nós queremos entregar aquilo que temos. O pouco ou muito, aquilo que somos. Nós somos a partir do que Deus é, chamados filhos. Agora, o relacionamento de intimidade com Ele é sobre aquilo que o Luciano faz Israel meditar. É o quanto eu quero entregar a Ele. E aí, eu quero ler um texto com vocês antes de ler o de Lucas. Não, vamos ler Lucas primeiro, para não ficar só nas minhas palavras no livro aqui. Lucas, Evangelho de Lucas 14. Vocês estão aí? Bem, um silêncio doído. Lucas 14, capítulo 14, versículo 25, que diz assim, ó: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não aconteça que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele. Até aqui. Esse texto foi uma das pregações desse ano também, que nós meditamos e pensamos de que e tudo se encaixa. De que será que nós não estamos adaptando o evangelho a esse modo automático que a sociedade tem nos espremido a viver, nesse cansaço e desespero por coisas? Porque para pensar, já tem muitos e muitos dizendo, tanto que nós já temos uma diversidade de igrejas, de que você venha como está, venha do seu jeito, e nós também pregamos que você deve vir do seu jeito, mas o evangelho vai te transformar nessa metanoia de 180 graus. Mas muitas igrejas pregando que você venha do jeito que você é, ame-o do seu jeito, e continue assim, porque o Senhor te ama do teu jeito, do jeito que você é, você não precisa mudar. E o evangelho sendo transformado à medida do nosso próprio ego e daquilo que a sociedade diz que é aceitável, e não a forma que o Senhor diz que Ele deseja ser amado. Porque esse é o ponto que um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, encontrou. À medida que o Senhor desejava ser amado. Porque se você for encontrar e ler toda a história de Davi, você vai ver que desde sempre o que ele mais se preocupava era com a presença de Deus. E quando ele vacilou em deixar a presença de Deus de lado, porque o lugar de um rei não era, quando estava acontecendo uma guerra, estar no seu palácio, era estar na guerra. E ele vacilou quando ficou, e aí você sabe tudo o que aconteceu. Mas você não concorda comigo que isso de deixar com que as coisas, esse cansaço da sociedade,
aquilo que agora é o novo normal, tem deturbado também o nosso evangelho. E eu quero ler mais um texto, Mateus 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34, diz assim, eu não vou esperar você abrir, tá bem? Porque eu tenho mais alguns textos, daí vai ficar muito demorado. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, diz assim, ó: entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: e aqui é a forma que o Senhor deseja ser amado: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É simples, muito simples. Só que aqui bate num ponto em que nós sabemos que é onde o diabo tem mais trabalhado no meio da sociedade e distorcido. Algumas semanas atrás, nós choramos por algumas mortes que aconteceram muito cedo. E nos afetou bastante a de um jovem. E pensando nos dias depois, o que a sociedade tem ditado, de que você precisa ser aquilo que você sente. Só que a minha Bíblia, essa que diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e é um homem que entendeu o real sentido daquilo para o qual o Senhor entregou o seu filho, entendeu o que era se relacionar com Deus. A Bíblia também fala que esse mesmo coração, ele nos engana, que ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Só que o que tem se ditado, pregado, principalmente a jovens e adolescentes, é: você precisa ser aquilo que você está sentindo. E é por isso que nós temos visto todo tipo de aberrações, como do tipo, alguns grupos se vestindo, eu recebi essa semana, de ovelhas, pulando, saltitando e fazendo bé, 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 e dizendo que são ovelhas. Eu vi um outro grupo na Inglaterra, de mais ou menos uns 15 a 20, que eles disseram, e estão brigando na justiça para isso, que eles se sentem cachorros, e eles querem ser reconhecidos como cachorros. Eu vi um homem que estava entrando na justiça com seu advogado e ganhou, na França, que ele casou com uma poodle, uma cachorra poodle. Eu vi uma mulher que cegou os 2 olhos, porque ela se sente que ela deveria ter nascido cega. Eu vi um homem que amputou o braço, porque ele sente que ele deveria ter nascido um amputado. Eu vi um homem que pediu para que, eu não sei como fizeram isso, fraturassem uma de suas vértebras, para que ele não sentisse mais as pernas, porque ele disse que ele sente que ele deveria ter nascido um cadeirante. E isso não é historinha, é a sociedade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma sociedade onde já não é mais comum um relacionamento heterossexual. O normal agora é ser um pansexual, que é aquele que se relaciona com aquilo que bem desejar, que se quiser se relacionar com um copo, se relaciona com um copo.
E nós estamos nesse meio. Porque existe um desespero no coração da humanidade pelo real sentido e pelo Deus verdadeiro. Porque você concorda comigo que por mais deturbada que a mente de uma pessoa esteja, os questionamentos são sempre muito parecidos. Porque eu estou aqui, para onde eu vou, o propósito da vida, são sempre as mesmas perguntas, desde quando o apóstolo Paulo pregava. Agora o grande lance é: o que nós, que recebemos o entendimento verdadeiro desse evangelho, que conseguimos ou estamos dando esse giro de 180 graus, arrependidos, prontos para para o novo de Deus, e tentando reconhecer e entender o coração de Deus, entender e poder nos entregar a ter um relacionamento que perdure com Cristo. Como nós agimos no meio dessa sociedade? Como nós vivemos no meio de toda essa turbulência? Como nós trazemos valores e princípios bíblicos em uma sociedade líquida e desesperada por corrupção? Porque nessa sociedade que vivemos, e Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han tem um livreto que ele fala só sobre nós perdemos a nossa visão contemplativa. Porque o que é o ócio para nós? Nesse período agora de férias, você pode perguntar para qualquer pessoa se o tempo de Instagram, de Facebook ou qualquer coisa não vai ter aumentado nesse período de férias, ou de assistir séries, sei lá, mas principalmente das redes sociais. Vai dizer que não. Se você está de férias aqui, não me deixa mentir. Se você abrir ali onde marca no Instagram, vai ter muito mais tempo que o normal. Porque o ócio para nós é ficar com o dedo ali, passando. Está impregnado na maioria de nós. Pode ser que não todos, haja exceções, amém? Mas a maioria de nós. E o Byung-Chul Han fala, cara, ele não é crente. E Davi fala bastante sobre contemplação. Nós perdemos esse lance de parar, de descansar de verdade e contemplar as coisas. Hoje de tarde, uma hora as minhas filhas estavam brincando e eu estava mexendo no celular. E aí eu parei de mexer no celular e parei um pouco para ficar olhando, só olhar. Uma estava brincando, a outra estava incomodando a outra, tirando o pincel e o lápis, e daqui a pouco já estava um brigueiro. Mas desfrutar disso, o celular, a internet, a sociedade, porque para nós tudo está aqui, e com isso nós somos levados a viver relacionamentos superficiais. E eu pensei muito nisso, porque essa semana eu conversei mais de uma hora com o Samuel, que é meu amigo de muitos anos, e fazia já praticamente mais de um ano que nós não conversávamos, e aquilo ficou na minha cabeça. E nós se conhecemos há muito tempo, nós tocamos junto há muito tempo, mas percebe que, mas eu estou fazendo algumas coisas, o Samuel está fazendo outras, está tudo bem, a vida é assim. Mas na real, é que a sociedade nos traz esse se transformar comum, de os nossos relacionamentos ser trocas de mensagem, e não de
contemplativo de sentar junto, de parar, de conversar, de olhar no olho, de sentir as frases, no sentimento que a pessoa está expressando, no olhar, no tom de voz. Quem nunca foi mal interpretado por um texto escrito no WhatsApp? Porque no texto não tem tom de voz. Quem nunca recebeu um ok de alguém e parece que a pessoa está brava, mas é só porque foi só um ok. Mas a gente já interpreta 1 milhão de coisas, porque nós nascemos para nos relacionar, para conversar, para estar junto. O Senhor, desde o início, nos chamou para ter intimidade com Ele. Já era desde o jardim, se perdeu isso com o pecado, e o plano perfeito de Cristo foi mais uma vez trazer-nos, mais uma vez novamente, para nos relacionar com Ele. E mais uma vez, eu quero convidar vocês para se colocar de pé. Eu vou pregar mais um pouquinho de em pé e nós já vamos terminar, porque eu sei que tem gente que está com sono, eu sei que o arzinho, eu sei que está todo mundo cansado. Está tudo bem. E o Senhor, mais uma vez, eu acredito que de repente, com alguns poucos, porque a Bíblia diz sim, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, eu concordo, é claro, mas eu também acredito que ao mesmo tempo que de alguns vai esfriar, de outros vai superaquecer. Eu acredito sim, eu tenho fé nisso, que como tudo na vida, e aí Zygmunt Bauman fala sobre isso, sobre esse giro, a moda trabalha muito com isso, mas a sociedade, ela se recicla, e você pode ver que de tempos em tempos, os carros são assim, linhas de carros, se renova, daqui a pouco se volta, se renova de novo. Eu acredito que nós precisamos, acima de tudo nós, que somos chamados e escolhidos, filhos de Deus, nós precisamos voltar a dar uma reciclada nos nossos conceitos do que realmente é Evangelho, daquilo realmente para o qual nós fomos chamados, de nós sermos inseridos no Evangelho e não pegarmos o Evangelho como uma ferramenta para nos impulsionar para aquilo que queremos, para onde queremos chegar. O Evangelho não pode se transformar em mais uma teoria coach dos nossos dias. O Evangelho é suficiente, da forma simples, que ultrapassou séculos e séculos. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que já estão reestruturando alguns textos da Bíblia. Se é verdade ou não, não sei, mas eu achei muito interessante a fala de um pastor. Ele disse assim: eu não estou preocupado se vão tirar textos, se vão acrescentar textos, se vão modificar a Bíblia. Ele disse: eu conheço já a história do meu Salvador, do início ao fim. Eu me alimento da palavra dele, como eu almoço todos os dias, como eu tomo café todos os dias. Quando alguém acrescentar uma vírgula ou uma palavra, eu vou saber que é falso. E isso deveria ser algo que nos alertasse, porque Paulo alertou Timóteo que nos últimos dias, por coceira nos ouvidos, nós seríamos levados por todo tipo de doutrina. Mas se você perguntar para mim, que trabalho com calçados, eu sei te dizer as marcas que eu trabalho, quando é falso ou verdadeiro. Se você perguntar para o Samuel, que é mecânico, ele vai saber te dizer quando uma peça é falsa ou é original.
Mas agora, nós conhecemos profundamente o Evangelho, ao ponto de sabermos distinguir quando o que está sendo pregado é falso ou verdadeiro, quando aquilo que está vindo aos nossos ouvidos é só mais um comichão, mais um vento de doutrina, ou é a real palavra? Será que nós estamos aptos para que, pode ser os últimos dias? Pode ser, mas pode não ser. Se for, nós estamos prontos. Se não for, nós também estamos prontos. Se houver perseguição, estamos prontos. Se a perseguição for com os nossos filhos ou com os nossos netos, também estamos deixando gerações prontas. O que nós temos feito com aquilo que temos recebido? E eu termino. E eu quero convidar o pessoal da banda a subir aí, para a Ana cantar mais uma música. E eu queria que você se perguntasse aquilo que eu vou terminar o ano me perguntando também. Será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? De verdade? O Senhor é o Deus provedor? Sim. O Senhor é o Deus que nos socorre? Sim. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas? Sim. O Senhor é o Deus que já conhece o nosso amanhã? Sim. O Senhor conhece o nosso deitar, nosso levantar? Sim. O Senhor conhece todas as coisas? Conhece. Mas será que nós o conhecemos como Ele nos conhece? E acima disso, há uma preocupação em nós de querer agradá-lo? Porque um relacionamento íntimo, quem é casado aqui sabe disso. À medida que os anos passam, a nossa intimidade aumenta, e nós sempre estamos querendo agradar o outro, mesmo que às vezes seja desagradável para nós algumas coisas, para que a gente veja o nosso cônjuge feliz, nós relevamos e passamos por cima. Porque o que queremos nesse relacionamento é ver o nosso cônjuge feliz, é ver o sorriso no outro. Agora, será que da mesma forma nós estamos dispostos a abrir mão, a olhar diferente para a vida, para que possamos ver sorrisos no rosto de Deus, para que o Senhor possa olhar para nossas vidas e, como o Luciano Subirá falou para o seu filho, Deus falar que nós decidimos o agradar? Não é nem porque de repente nós até não teríamos vontade de fazer isso ou aquilo, mas é porque escolhemos agradá-lo. E para nós vale mais um sorriso no rosto dele do que aplausos de multidões, do que altares, do que pedestais, do que palquinhos da vida. Porque para nós o que vale é amar a Ele acima de todas as coisas, para que assim possamos viver como Ele viveu, se importando com o próximo, mortos para nós mesmos, a tal ponto de que Cristo possa resplandecer através de nós. Brilhe em nós a luz de Cristo, do verdadeiro Evangelho. Eu gostaria que nós saíssemos daqui pensando em como vai ser o próximo ano, porque, como eu falei no começo, tá tudo bem ter planos, ter sonhos, é muito bom isso. Tá tudo bem as suas metas, as suas listinhas para o próximo ano: emagrecer, engordar, fazer academia, mudar a alimentação, fazer faculdade, fazer mais uma faculdade. Mas no topo dessa lista, e se você já tem ela, eu te dou uma dica: se isso não aconteceu, acha um espaço para lá em cima. O número 1 da lista: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Porque com certeza, se esse for o primeiro dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, o resto é resto, é consequência.
Eu queria orar com você, para que nós saíssemos daqui pensando nisso. Gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. E não importa o que ficou para trás, o que importa é daqui adiante. No capítulo 12 desse livro, pode ficar com teus olhos fechados. Eu anotei uma frase que o Luciano fala, e ele diz assim que o ir mais profundo em Deus é nossa responsabilidade. Entrar no rio e ir caminhando até a correnteza, quando perdemos o controle e não damos mais pé, esse entrar no rio, caminhar até essa correnteza, é nossa responsabilidade. É o desejo de agradar a Ele. Que nós possamos, nesse próximo ano, Senhor, acima de tudo, criar raízes mais profundas em Ti, Senhor. Criar raízes mais profundas no relacionamento contigo, Senhor. Que o nosso coração, que é enganoso, ele seja totalmente moldado por Ti, Senhor, para que dentro dele todos os outros tronos que muitas vezes tentamos implementar sejam derrubados, e Tu possa ser o Rei que governe as nossas vidas, Senhor. Que no topo da nossa lista, como prioridade, seja Te amar acima de todas as coisas. Que no meio de uma sociedade líquida, perturbada, desesperada, nós possamos ser a calmaria, Senhor. Nós possamos ser as águas de descanso. No meio de uma sociedade turbulenta, Senhor, que nós possamos, na simplicidade do Teu Evangelho, levantar boas novas de salvação, Senhor. Que para aquele que esteja perdido, fraco, oprimido, doente, Senhor, nós possamos pregar e anunciar o Teu Evangelho transformador, Senhor. Que as turbulências dessa vida, Senhor, não venham afetar o nosso permanecer em Ti, Senhor. Que nós estejamos com os nossos alicerces firmados na rocha do Teu amor, Senhor, com liberdade e confiança de se achegar ao trono da Tua graça, certos de que Te encontraremos. Eu clamo por isso, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa os nossos filhos. Abençoa os professores. Abençoa, Senhor, aqueles que têm carregado os Teus princípios e lutado nessa sociedade turbulenta, Senhor. Dá a eles ainda mais ímpeto, força, intrepidez, através do Teu Espírito Santo, Senhor, para que não venhamos nos render, Senhor, e que o poder transformador do Teu Evangelho caminhe com ele, Senhor. Em nome de Jesus.